Muito boa noite a todos vocês, amigos que acompanham o nosso Política em Foco por todas as multiplataformas digitais, também pela TV a cabo, espalhada em 300 cidades do nosso país. Estamos com mais um programa aqui. Hoje recebo Gleide Sodré, candidata a vice-governadora do estado de São Paulo, vice de Elvis César, que é candidato ao governo do estado. Eu falo muito boa noite para o pessoal que está em casa assistindo, que o programa é exibido à noite, mas nós estamos gravando de dia, então muito bom dia, Gleide. Seja muito bem-vinda. Bom dia para você. Eu disse boa noite para quem vai assistir. Muito obrigada pelo convite. Espero que a gente tenha um papo produtivo aqui para a população do estado de São Paulo. Gleide, eu vou começar fazendo uma provocação de cara. A gente sabe que muitas vezes as mulheres são escolhidas para ser vice, compor chapa, tal, meio que como estratégia de marketing. Olha, vai fazer bem para esta candidatura ter uma vice-mulher negra, vamos dizer, esses rótulos que são utilizados de maneira como marketing. Uhum. Aí a primeira pergunta é: você entende a sua candidatura como um complemento de marketing da campanha do Elvis, ou você entende e se apresenta como uma pessoa que contribui com as ideias, com as propostas? Fala um pouquinho, já comecei provocando. Não é uma provocação, não, é uma pergunta pertinente e importante. No meu caso, a minha candidatura é porque eu estou há 14 anos no PDT, filiada ao meu partido e fazendo todo o possível, às vezes até o impossível, junto com outras companheiras, junto com um organismo de mulheres, para que as mulheres do nosso partido tenham envergadura e, principalmente, visibilidade no papel que ela exerce dentro do PDT. Minha candidatura ela é completamente arraigada pela luta feminista e ela é uma candidatura das mulheres do PDT. Ela não é uma escolha do Elvis, ela não é uma escolha estratégica, ela é uma conquista de espaço que nós, da Ação da Mulher Trabalhista do Estado de São Paulo, galgamos, lutamos, enfrentamos e conquistamos. Então, minha candidatura é um ato de resistência. Provocação feita e resposta dada, aí eu quero que você conte um pouco justamente dessa trajetória. Você citou 14 anos de PDT, de trabalhos feitos na base, né, junto às mulheres, trazendo para a política, trazendo para o debate público. Fala um pouquinho dessa trajetória para quem não conhece a sua história. Tá bom. Bom, eu sou nordestina, eu migrei para São Paulo, para a cidade de Taboão da Serra, onde eu moro há quase 40 anos, né? E trabalhei durante um período como empregada doméstica e depois eu fui para o setor da indústria, sou metalúrgica, fui dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região por 20 anos, então sempre tive minha militância voltada à luta de classe. Então, desde muito jovem, eu sempre soube da necessidade de pertencimento à classe trabalhadora e da necessidade de unir forças para que os nossos direitos, para que a nossa existência ela fosse respeitada, né? Então, eu sou uma militante da luta de classe, por 20 anos dirigente sindical. Eu ganhei muitos prêmios por conta de contribuir com políticas públicas efetivas no combate à fome, no combate à miséria e, principalmente, na erradicação do trabalho infantil. Porque eu sou uma pessoa que eu comecei a trabalhar aos 6 anos de idade. 6 anos? Aos 6 anos de idade, eu comecei a trabalhar numa pedreira, no estado da Bahia, na cidade de Vitória da Conquista, na frente da escola que eu estudava. Tinha uma pedreira que pegava as crianças do meu bairro e colocava para trabalhar após a aula. O período, eu trabalhava de manhã e das 13 horas até as 18 horas eu quebrava pedra. Então, eu fui para o trabalho infantil aos 6 anos de idade. Minha vida inteira, ela foi... só tenho lembranças da minha vida no trabalho. E isso me roubou grandes oportunidades. Isso me tirou o direito de ser criança, me tirou o direito de ser adolescente, me tirou o direito de ser jovem. E eu nunca aceitei isso como algo normal, porque isso não é normal para as crianças de classe média e rica do meu país. Isso só é considerado normal para as crianças pobres, porque as outras crianças, o normal é estudar, é brincar, né? É se divertir e aproveitar a infância. Então, desde muito cedo, eu soube que eu precisava ter
um papel de transformação social, de mudar a realidade das crianças que também poderiam enfrentar os mesmos problemas que eu. Então, eu sou uma militante desde muito jovem e eu escolhi a luta de classe e o movimento sindical entendeu que eu era uma trabalhadora capaz de multiplicar e de trazer e somar forças a isso. Você citou assim que te roubou a infância, te roubou alguns direitos, não te roubou a alegria. Você chegou aqui brincando, você é uma mulher descontraída, você é uma mulher descolada, você é uma mulher comunicativa, tá com esse sorriso. Esse sorriso, dá um take na Gleides. Esse sorriso que ela está mostrando agora aqui, não é na frente da câmera, eu acho legal isso, porque ela chegou dessa maneira, feliz e tal. E aí a pergunta que eu faço é, dá para ter esse sorriso mesmo quando fala em assuntos sérios? Ou seja, como é que você faz para manter essa alegria e tal, tratando de assuntos difíceis? Vamos dizer, a luta trabalhista, né? Ou qualquer tipo de luta, qualquer tipo de enfrentamento político, seja ele em que instância ocorra, ele é tenso, ele é cara fechado. A gente costuma ver, e muitas vezes até admirar políticos ou pessoas que defendem suas teses, suas teorias, se ele tiver com aquela cara fechada, sisuda, e você não. Você está com esse sorrisão aí. Como é que faz para equilibrar e que não seja confundido esta felicidade, este sorriso, com falta de veemência na defesa do que você acredita? Tá. Eu sempre disse, e as pessoas que convivem comigo sabem disso, tem coisas que ninguém vai tirar de mim. Ninguém tira de mim a minha militância, eu sou uma militante. Tudo que eu conquistei com a militância podem tirar de mim. Então, eu conquistei espaços de poder, eu ocupo lugares de poder, e isso amanhã eu posso perder. Mas a minha militância ninguém tira de mim. E outra coisa que eu lutei muito para as pessoas não tirarem de mim, a minha alegria, a minha vontade enorme de viver, porque eu achei que eu viveria pouco. Os meus pais viveram muito pouco, né? Eu perdi o meu pai com 2 anos de idade, vítima de assassinato. O meu pai tinha 34 anos, depois eu perdi minha mãe. Na Bahia. Na Bahia. O meu pai na Bahia, depois eu perdi minha mãe aqui em Taboão da Serra, com 36 anos de idade, quando eu tinha 11 anos de idade. Minha mãe morreu vítima de um aborto infectado. E quando eu vi minha mãe sendo enterrada, eu projetei que a minha vida seria muito curta, porque a vida sempre foi muito difícil para mim. Eu sou uma mulher de identidade negra, pobre, periférica, e eu era uma migrante no estado de São Paulo. Portanto, as perspectivas de vida para as pessoas que tinham as mesmas características e que viviam uma vida igual à minha, elas eram sempre muito pequenas. E à medida que eu passei dos 26, dos 27, e cheguei até aqui nos 49, eu aprendi a resistir e fazer com leveza toda a força que eu tenho dentro de mim. Então, eu sou extremamente forte. Eu sou uma mulher combativa. Quem convive comigo e quem disputa espaço comigo sabe. Mas a minha leveza, eu fico o tempo inteiro fazendo um esforço enorme para que ninguém tire isso de mim. Porque a sociedade, ela já coloca muitas características nas mulheres que são feministas como eu, nas mulheres que são de luta, né? A sociedade vai tentando nos endurecer, nos fazer ter um comportamento pesado. Então, a maior dificuldade, por exemplo, para uma mulher que ocupa espaços de poder é ela ter que elevar sempre a voz. Então, eu gostaria de fazer tudo o que eu faço com uma voz assim, muito plena, suave, como uma pessoa leve, mas a minha batalha, a minha luta, ela é extremamente pesada. E, às vezes, eu preciso elevar a minha voz. O que eu mais faço na política partidária, na política sindical e na minha militância é projetar minha voz para ser ouvida. Às vezes, fazer essa coisa sisuda para que as pessoas respeitem o meu posicionamento, a minha fala e as minhas defesas. Então, eu pretendo fazer com que isso seja leve para mim, até para eu poder trazer outras pessoas para perto de mim. Se eu for sisuda, eu não consigo aglomerar. E eu sou uma mulher de coletivo. E para você trazer pessoas para perto de você, e para você dizer às mulheres que é possível ela estar nesse lugar, você precisa ser, no mínimo,
leve. Eu sou leve, mas a luta é bem pesada. Ô Gleides, eu quero falar um pouco agora a respeito do sistema político. Nós realizamos recentemente um debate entre os candidatos ao governo do Estado aqui, onde nós tivemos a presença de alguns candidatos, mas os 3 que lideram a pesquisa, por exemplo, não vieram. E, desta maneira, é natural que, se eles lideram a pesquisa, eles são mais conhecidos, a presença deles, de alguma forma, levaria holofote para os demais. E muitas vezes, eu não estou dizendo que é o caso específico desta vez, porque as respostas sempre vêm, não pôde comparecer por incompatibilidade de agenda e tal, mas a gente sabe que é quase que uma estratégia de campanha dos tais marqueteiros de campanha. Não vamos lá para não dar visibilidade para o menos conhecido, para o menor, ou aquele partido que tenha menos representatividade e tal. E acaba perpetuando que a briga fica mais ou menos sempre naquela mesma turma. Houve um tempo aí que muitos anos, era PSDB e PT, quase que exclusivamente, que brigavam pelos principais cargos do país. Mais recentemente, aí, a gente pode dividir entre esquerda e direita, com algumas siglas. Você sente essa dificuldade? Ou seja, você tem sido chamada para muitas entrevistas, ou você sente que o tratamento é meio que diferente, que a grande mídia, no que puder, não vai dar muita atenção, a não ser para esses líderes? Como é que você enxerga esse sistema cruel da grande mídia e, de alguma maneira, que esses grandes caciques aí deixam que a coisa corra dessa maneira? A polarização ela foi feita pela grande mídia, né? Porque a grande mídia vai dando essa visibilidade a 2, 3 personagens da política nacional, e você não tem a oportunidade de ir ouvindo aqueles que trazem novas ideias, que também têm a sua capacidade intelectual e política de fazer esse enfrentamento ao sistema político que está posto. Eu tenho sido chamada por muitas emissoras como a tua, eu não sei se menores, talvez menores no alcance, mas menos não menor na importância. Sim. Porque a gente fala com as pessoas que precisam da mudança. Eu acho que as pessoas que estão aqui nessas 300 cidades que vocês alcançam com a Connect TV, elas querem ter a oportunidade de nos ouvir, de ouvir aqueles que estão na disputa, que estão se colocando nesse processo de polarização, de muito poder, de uma concentração de poder muito fechada, né? Eu falo que o poder político nacional ele é tão grave quanto o poder econômico. Então, se a gente tem, como diz nosso candidato Ciro Gomes, 5 famílias aqui contadas nos dedos da mão, que detêm a riqueza, a concentração de riqueza no país, a gente também tem 2 emissoras aqui, acho que uma só, né? E as outras vêm pelejando, que também fazem com que as coisas não cheguem na população e com que a população não conheça quem são os outros atores, os outros agentes políticos que querem fazer da política algo que seja transformador para a sociedade. Então, eu tenho recebido, eu não recuso nenhum desses convites, assim como o Elvis também não recusa, porque a gente sabe da importância de falar com a população e, em especial, de falar com aqueles que não têm acesso à informação pela internet, que não têm acesso à informação porque na hora do debate está trabalhando, porque na hora do debate está cuidando dos estudos, está estudando. Então, acho que esse meio é um meio que a gente vai utilizar muito para fazer com que a população conheça quem nós somos, o que nós queremos apresentar para o Estado de São Paulo e para o Brasil também. Dentro dessa história da polarização que foi alimentada pela mídia, de certa maneira a população comprou essa ideia, e a gente está falando isso no âmbito nacional escancaradamente, né? Mas também no âmbito aqui estadual, de alguma maneira, a polarização. Aqui nós temos 3 candidatos que estão liderando. O Elvis, se não me engano, aparece sempre em quarto nas pesquisas. Tal. É um candidato de uma cidade aqui da região oeste da Grande São Paulo, um candidato que fez lá seu
sua gestão como prefeito e teve seus méritos e impulsiona muito da sua projeção política no que ele fez, mas o que a gente pode dizer em relação a essa história da polarização? A tal da terceira via. Aqui em São Paulo a gente pode falar que tem a terceira via, porque são 3 que estão disputando, mas o conceito de terceira via não ficou um pouco falho por não ter deixado, ou está muito falho, por não ter deixado muito claro o que pretende? E falando, por exemplo, de Ciro Gomes. É um cara inteligente, é um cara preparado, é um cara já conhecido, ele tem recall, ele não pode falar do desempenho das pesquisas dele falando que ninguém o conhece. Não, é a terceira ou quarta vez que ele é candidato à presidência da República. Mas não emplacou até agora, não acertou um discurso, porque, de alguma maneira, ele gasta boa parte do tempo criticando os dois lados da polarização. Não falta, no caminho até uma próxima eleição, aparecer mais, já construir um projeto de governo, divulgar, ser mais ativo e esquecer um pouco de criticar os dois lados? O Ciro hoje, talvez, eu estou falando do Ciro porque é o grande expoente do seu partido, mas o Ciro hoje, entre aspas, ele tem as pessoas que gostam dele, mas os dois lados da polarização têm um pouco de repulsa porque, em algum momento, ele critica os dois lados de maneira feroz. Você falou a palavra-chave. Que bom. O que mais me incomoda quando a gente está falando sobre eleições no Brasil é a palavra "eu não gosto de fulano". Nós não estamos falando de eleger pessoas que a gente gosta. Eu não voto em pessoas porque eu gosto delas. Eu voto em pessoas porque elas são capazes, porque elas têm capacidade política e intelectual de fazer a transformação no país que eu vivo. Eu voto em Ciro Gomes porque eu acho o Ciro Gomes preparado, capaz de presidir o país, porque tem um projeto nacional de desenvolvimento, um plano de governo que ele já apresenta há anos para o meu país. E que toda eleição, e que a cada 2 anos, e não a 4, como muitos fazem por aí, é atualizado de acordo com a situação econômica e social do meu país. Ele tem tudo isso para apresentar. Só que essa polarização vai fazendo com que a política no país, e isso é muito grave, Eudes, seja uma disputa de quem vai ganhar e quem vai perder, ou de quem é o mais simpático e quem não é. Eu não voto em pessoas por simpatia. Eu quero poder votar em pessoas pela competência, pela representatividade. O Ciro Gomes tem uma representatividade, uma história construída no país que é impecável. É só as pessoas irem buscar conhecer. Ciro Gomes foi governador, foi ministro, foi prefeito, ocupou todos os cargos possíveis neste país, se recusou a morar no palácio quando foi governador do estado do Ceará, porque achava que aquilo era uma regalia demais, porque achava que aquilo era um desrespeito ao povo cearense, e as pessoas não falam disso. Ciro Gomes foi ministro e não quis se aposentar como ministro, abre mão de ganhar fortunas por aí, às costas do povo brasileiro, e as pessoas não colocam isso na conta. Ciro Gomes tem capacidade intelectual e política de representar o país, e não é isso que as pessoas estão discutindo. As pessoas estão discutindo se o Ciro fala mal de A ou fala mal de B. E eu não considero que ele fala mal de ninguém. O Ciro traz um aspecto político do país. Ele aponta os erros de quem já foi presidente do país e de quem é neste momento. Ele tem a capacidade de fazer uma leitura de Brasil que é única. E eu acho que o povo brasileiro não está preparado para ouvir isso. Fica a disputa de quem gosta mais, de quem gosta menos. Eu não estou escolhendo um cara para casar. Eu estou escolhendo um cara para presidir meu país. Por isso que eu defendo o Ciro. Na verdade, essa eleição está muito clara que é uma eleição de quem odeia mais, não é nem de quem gosta mais, né? É de quem odeia mais. E assim... Então, quem odeia o Lula vota Bolsonaro, quem odeia Bolsonaro vota Lula, e está nessa discussão, pelo menos o grosso, e neste momento, retrato desse momento. A gente não sabe como é que serão os próximos 40 e poucos dias que nós temos de campanha. Mas eu vou cutucar de novo aqui a história do Ciro. A minha opinião pessoal, e é um programa político de entrevista, mas com liberdade para que eu faça algumas considerações de opinião pessoal. Na minha opinião pessoal, o Ciro não errou em não apoiar nem Bolsonaro, nem Haddad no segundo turno.
A minha opinião pessoal. Quem está em casa pode discordar, falar que eu estou falando alguma bobagem. Mas também, na minha opinião pessoal, ele ter ido para Paris ficou muito ruim. As pessoas comentaram demais isso. Se ele tivesse ficado... Por exemplo, se ele tivesse feito uma campanha de vote nulo, que é legítimo e é democrático, talvez não tivesse ficado com a imagem do lavou as mãos e foi embora. Foi essa imagem que ficou e que foi propagada. Primeiro, como é que você analisa aquele momento, a repercussão e, nesse momento, o Ciro, ainda muito atrás das pesquisas, se a gente falar do retrato do momento, ele vai ter que escolher alguém, ou para apoiar, ou se ele, de novo, lava as mãos e vai passear mais uma vez. Eudes, a diferença entre o que o Ciro fez e o que eu fiz, ela é bem pouca. Primeiro que o Ciro foi para Paris, porque o tempo inteiro o PT disse que não precisava do Ciro Gomes. O tempo inteiro o PT fez todo um jogo contra a candidatura do Ciro Gomes e do PDT. Portanto, o PT não precisa de ninguém. O PT, quer dizer, não precisa de ninguém, desde que esse ninguém não seja, por exemplo, Geraldo Alckmin, que foi o maior inimigo político do Lula durante anos e do PT, e que hoje é o grande aliado do PT para ganhar uma eleição, né? Que eles dizem que está ganhando, mas que depender de nós ainda não, né? Nós vamos brigar muito por essa eleição ainda. O Ciro foi para Paris para descansar a cabeça dele. Eu não fui para Paris. Eu fiquei aqui, mas eu não fiz campanha para o Haddad. Eu não me senti nessa obrigação, eu não me senti na obrigação de fazer campanha para o Haddad, porque eu sei o que aconteceu nos bastidores da campanha. Conta pra gente. O Ciro voltou para votar no Haddad. E o Ciro votou no Haddad. E ele já declarou voto. Ainda que o voto aqui nesse país seja secreto, a gente hoje parece que tem a obrigação de dizer, né, quando a gente é um agente político ou é alguém público, sim, a gente precisa determinar e dizer o voto. Eu votei no Haddad e votei aos prantos. Eu não queria votar no PT. E eu também não queria votar no Bolsonaro. Eu não quero mais nem Haddad, aliás, eu não quero nem Bolsonaro e não quero Lula. Naquele momento, não tinha Lula, não tinha... aliás, tinha Haddad e tinha Bolsonaro, e eu, assim como o Ciro e boa parte das pessoas do PDT, a maioria do PDT, votou 13, porque sabia do grande problema que seria votar em alguém como Bolsonaro. E a gente faz hoje, eu fico procurando quem são as pessoas que votaram no Bolsonaro. Parte delas se escondem, porque naquele momento o ódio ao PT e a indignação do povo brasileiro diante de tudo que o PT fez para o Brasil e de todo o processo que aconteceu ali, o povo não queria mais o Lula. E errou, porque para não querer o Lula, podia ter votado no Ciro. E nós certamente estaríamos hoje em um outro país e em um outro momento. Mas essa terceira via que você fala é essa terceira via que as pessoas, que a grande mídia e que os agentes políticos e que os grandes pensadores, porque eu nunca vi um país para ter grande pensador político e cientista político igual esse nosso aqui. Todo mundo é especialista em política, mas todo mundo faz política com paixão. Eu não faço política com paixão. Eu faço política com muita responsabilidade. Por isso que eu não arreio o meu pé. Eu não quero saber se eu vou ganhar a eleição. Eu não quero saber se eu vou perder a eleição. Eu quero saber que o projeto que eu estou defendendo é o melhor para o meu país, é o melhor para o meu Estado e é o melhor para os meus iguais. Por isso que eu defendo o Ciro Gomes. Por isso que eu defendo o PND. Por isso que eu estou com o Elvis. Por isso que as pessoas falam assim, Gleides, você está sempre ao lado dos perdedores. Eu estou sempre ao lado dos justos e dos comprometidos com o meu país. Eu não faço política para ganhar ou para perder. Eu faço política para transformar. Que é o conceito do primeiro turno, né? Se todo mundo votasse no primeiro turno em quem gosta e deixar para decidir o menos pior no segundo turno, os números seriam outros. Mas a mídia não ajuda, né? A grande imprensa turno, né? Absoluta. É para isso que existe segundo turno. Sempre foi assim. Mas parece que o brasileiro não aprendeu, porque desde sempre também o primeiro turno, chega na reta final, o cara fala, quem está na frente, deixa eu... Tem até frase que a gente ouve, acabar logo no primeiro turno, como se isso fosse saudável. É um desserviço ao nosso país fazer isso. Eu vou te provocar de novo, que você falou a respeito dessa ligação Lula-Alckmin, que soou muito estranho, né? Como se você visse o Batman e o Coringa
defendendo alguma causa, né? Defendendo a permanência de Gotham City. Isso. Eu não vou entrar no mérito de quem seria o Batman, quem seria o Coringa. Não foi essa a intenção. Mas eles eram rivais declarados, frases de ódio de ambos os lados, acusações graves de ambos os lados. Aí a gente vê os dois juntos. Para a gente não gastar mais tempo também com isso, define em uma frase. O que você enxergou quando você viu aquilo? Quando você vê o Alckmin, por exemplo, com o bonezinho do MST ou fazendo L de Lula, define muito rapidamente o teu sentimento, mas esquece um pouco que você é candidata a vice-governadora, a tua militância, só como cidadã. Como é que você enxerga aquilo? Eu me senti enganada. Eu senti repulsa e tristeza. Porque não vale você pegar a história da democracia, você pegar a história da política de anos e jogar tudo no lixo só para ganhar uma eleição, o poder pelo poder. E isso vale para os dois lados, né? Não é decepção com um lado ou com o outro. É estranho, né? É uma sensação complicada. E eu falo também como cidadão, viu? Eu não independente. Todo mundo sabe, e eu ponho publicamente as minhas preferências políticas, as minhas tendências políticas, e sabem o que eu estou dizendo, o quanto foi estranho e decepcionante ver aquela situação. Mas vamos agora, nessa reta final desse nosso papo, muito agradável, muito simpático, muito eloquente suas colocações, mas vou fazer uma pergunta muito direta. As pessoas estão te conhecendo agora, estão vendo lá, né? Nossa, mas que pessoa descolada, fala bem e tal. Mas por que eu vou votar nessa moça aí para vice-governadora, um cargo importante, um cargo que, para além de mexer com a qualidade de vida e o destino de 645 municípios, né, grandes municípios do nosso Brasil, mas, para além disso, que muitas das vezes, ou quase sempre na história do nosso país, norteia o próprio país. O que acontece em São Paulo serve como farol quase sempre para a história do nosso país. Por que votar em você? Por que votar Elvis e ao seu lado e vice-versa? Me explica um pouco por que a Gleides merece o voto e por que as pessoas de lá poderiam se demover de repente de estava pensando em outra pessoa, conheceu você e mudar para essa chapa. Quando Elvis veio para o PDT, a gente fez várias conversas, né? Elvis aqui é um partido de militância, a gente defende bandeiras muito específicas. A educação é o pilar do PDT, é o pilar do nosso partido. E a gente sempre usou a educação como um instrumento de transformação de uma sociedade. Então, quando ele vem para o PDT, a gente começa a fazer as nossas conversas, dizer, Elvis, esse partido é de militantes, esse partido tem a cara do povo brasileiro, esse partido tem anseios. E ele vem com as suas ideias, você bem disse aqui, que o partido é um partido que tem, aliás, você bem disse aqui, que o Elvis tem uma excelente avaliação do período em que foi prefeito da cidade de Santana do Parnaíba. O Elvis é premiadíssimo como prefeito. O Elvis também foi vereador e teve um papel importante enquanto vereador da sua cidade e se juntou a uma vice com coisas que complementam aquilo que ele representa e aquilo que nosso plano de governo representa para o Estado de São Paulo. Eu peço para as pessoas prestarem atenção na nossa candidatura, porque nós temos propostas de transformação dessa sociedade. O Elvis nasceu em Carapicuíba, aqui na Grande São Paulo, e eu sou uma migrante nordestina. Cada um sabe da importância que São Paulo tem e das várias pessoas que compõem o nosso Estado. Então, apresentar um plano de governo que mostra para São Paulo novas perspectivas, um novo olhar, o olhar de trazer a educação como pilar, de fazer com que a gente tenha acesso à saúde de qualidade. Hoje eu estava assistindo os jornais de manhã e o Elvis tem batido numa tecla que muitas vezes ele falou sobre isso aqui no debate ontem, que é a questão do pedágio. Viver em São Paulo, ter carro em São Paulo, viver do ponto de vista de mobilidade urbana em São Paulo é caríssimo. E a gente tem projeto para mudar isso.
a gente tem planos de governo que faz essas mudanças respeitando a população de São Paulo, e não os interesses próprios, e não os interesses do partido A, ou B ou C, mas olhando a população. E eu sou um contraponto nesta candidatura. Eu tenho representatividade, eu sou uma trabalhadora, eu sou uma pessoa que eu tenho vivência das coisas e eu ajudo a pensar, de fato, as políticas públicas que vão transformar a vida do povo paulistano. Então, eu acho que o Elvis é um homem jovem, é um homem que tem um compromisso público, é uma figura que tem vida pública já e experiência para apresentar, e eu sou uma trabalhadora que também tenho minhas vivências públicas, já ocupei cargos públicos em 2 governos na cidade de Osasco, e tenho também a vivência do trabalhador e da trabalhadora para poder fazer com que as políticas públicas que o nosso plano de governo apresente seja, de fato, as políticas públicas que vão fazer com que São Paulo, que é essa locomotiva, São Paulo é o centro da América Latina, não é só do Brasil, né? É o centro da economia nacional. E a gente precisa fazer com que outras oportunidades sejam dadas. Então, eu estou pedindo a oportunidade de apresentar para vocês um homem jovem, uma mulher com características, com uma história de trabalho, com a vivência de quem migrou para São Paulo há quase 40 anos atrás e que viveu muitos dos problemas que a população de São Paulo vive. A gente está pedindo uma oportunidade para mostrar o nosso trabalho. O Elvis tem envergadura política e competência para fazer isso. E eu vou ser seu contraponto. Eu quero ser aquela que vai representar as mulheres, o povo preto, o povo periférico, os jovens. Eu quero ser a voz dos imigrantes e também dos migrantes nordestinos nesta chapa que o PDT apresenta para o Estado de São Paulo. Quero muito ter a oportunidade de dar a São Paulo um olhar humano, mas, acima de tudo, um olhar de quem tem compromisso com a transformação social. Gleide Sodré, eu quero agradecer a tua simpatia, a tua presença aqui. A gente sabe que período eleitoral é uma loucura, né? A agenda é assim, uma coisa coladinha na outra. Então, se dispor a vir até aqui, a gente se sente mesmo lisonjeado, prestigiado, e também com o senso de missão cumprida a cada nova entrevista, a cada novo espaço que a gente garante democraticamente, independente do tamanho do partido, da posição dentro das pesquisas. A ConnectV busca sempre ser transparente, absolutamente democrática e plural, e a gente exercita isso todos os dias. Muito obrigado por sua participação. Tenho muito boa sorte aí nestes 40 e poucos dias que ainda temos, né, de campanha, e que o PDT continue tendo essa firmeza das suas palavras. Parabéns, muito obrigado. Eu que agradeço a você, eu desagradeço a ConnectV por essa oportunidade de dar ao povo a oportunidade de fazer o debate democrático, com a participação de todas e todos. Agradeço imensamente a quem nos ouve e quem nos vê, e peço atenção para esta chapa, Elvis e Gleides, para o Estado de São Paulo, Aldo Rabelo, senador, Ciro Gomes, presidente. O exercício da democracia é necessário. Vote com consciência, vote com quem tem compromisso. A eleição não é uma corrida de quem ganhou e quem perdeu, e nem de quem eu gosto e de quem eu não gosto. A eleição é o momento de transformar um país. A eleição tem tudo a ver com a vida que eu vou ter e com a vida que você vai ter. Então, eu agradeço imensamente a vocês pela oportunidade de nos apresentar aqui. Muito bem, muito obrigado. Mais uma vez quero agradecer a audiência, né, de todos os nossos telespectadores e internautas por multiplataformas aqui no Brasil, agora também com os projetos em Portugal e nos Estados Unidos. Esta é a ConnectV. Continue conectados com a gente.